Olá, meu amigo e minha amiga concurseira, seja bem-vindo ao canal Direito para Concursos. Eu sou o Daniel Lopes e hoje vamos tratar de um assunto muito importante para a sua prova de escrevente do TJ São Paulo e para outras provas também, que é um assunto que é muito recorrente, que é o assunto do desaforamento em processo penal relacionado ao Tribunal do Júri. Então, peço que você acompanhe aí o nosso canal, continue assistindo a aula até o fim, que você não vai se arrepender. Hoje a aula é muito importante mesmo. Então, deixa já o seu joinha, compartilha aí com seus amigos também e deixa um comentário ao final se você gostou ou não gostou da aula, tá bom? Bons estudos para você, uma excelente aula! Vamos lá, meu amigo, tema muito importante para sua prova agora de desaforamento. O desaforamento, ele trata de uma transferência de uma comarca, do julgamento de uma comarca para outra comarca, em razão de algum motivo específico que nós iremos tratar justamente nos artigos, nos próximos artigos. Tome muito cuidado, então, com essa seção, ela é muito importante, tá bom? Do desaforamento, hoje vamos ter uma aula curtinha aí, mas com assuntos muito relevantes. Então, do desaforamento. Se o interesse da ordem pública, então, primeiro aqui, qual o primeiro motivo? Interesse da ordem pública. O reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri, imparcialidade, ou a segurança pessoal do acusado, o tribunal, a requerimento do Ministério Público. Então, quem faz isso daqui é o tribunal, tá? Muito cuidado aqui, quando ele está falando tribunal, ele não está se referindo ao tribunal do júri, ele está se referindo à segunda instância. O tribunal, a requerimento do Ministério Público. Então, a requerimento do Ministério Público, do assistente do querelante ou do acusado, ou mediante representação do juiz competente. Então, quem pode pedir é o MP, é o assistente do MP, querelante, ou o próprio acusado, ou também o próprio juiz. Vejamos aí que então é uma lista bem ampla de quem pode solicitar esse desaforamento. Poderá determinar o desaforamento, o tribunal determina, do julgamento para outra comarca da mesma região. Então, atenção aqui que a preferência é com relação à mesma região. A ideia, então, é que não mande também para um lugar extremamente longe, porque acaba dificultando mais ali para as testemunhas, para a persecução de provas. Então, a ideia é que vá para a mesma região, onde não existam aqueles motivos, né, os motivos aqui citados acima, preferindo-se as mais próximas. Então, justamente pela produção de provas ser mais facilitada com relação às regiões mais próximas, então, também a transferência do acusado, tudo isso impacta para que seja, em tese, a mais próxima. Agora, o que é interesse da ordem pública? Esse termo que é tão amplo, tão abstrato, né? Interesse da ordem pública seria uma situação de intranquilidade social. Isso é, acaba havendo muita manifestação, acaba havendo um transtorno social realmente ali na cidade. Porque o que acontece? Vamos imaginar ali uma cidade pequena que acaba acontecendo um crime bárbaro, um crime de homicídio doloso contra a vida, um crime doloso contra a vida, um homicídio. Então, são crimes bárbaros, são crimes muito que acabam mexendo muito com a sociedade ali da região. Então, acaba causando uma intranquilidade muito grande. Então, isso pode acabar impactando muito ali no dia a dia do fórum, no dia a dia dos trabalhos. Então, isso pode, sim, causar um desaforamento. A dúvida com relação à imparcialidade do júri também é uma situação muito relevante, já que o júri ele precisa ser imparcial, esse é um dos pressupostos da jurisdição, tá? A imparcialidade. No entanto, existe jurisprudência da STJ que entende que a mera presunção de que o júri vai ser parcial em razão de algum tipo de viés da mídia. Então, às vezes, a mídia local ela já está enviesada, ela já está condenando ali o acusado mesmo antes do júri. Então, isso pode acontecer. No entanto, o STJ entende que a mera presunção
sem que se traga algum tipo de prova, sem que se traga algum tipo de situação um pouco mais concreta, ele não é o suficiente para causar esse desaforamento, não dá para considerar o júri parcial em razão de uma mera presunção dessas. E segurança pessoal do acusado, às vezes o acusado, a sociedade ali do local já entende que a pessoa ela é culpada realmente, então acaba querendo matar a pessoa, acaba querendo linchar a pessoa, então em razão da segurança pessoal dela também é possível que haja esse desaforamento. E esse desaforamento, ao pedido, será distribuído imediatamente e terá preferência de julgamento na Câmara ou turma competente. Sendo relevantes os motivos alegados, o relator poderá determinar fundamentadamente a suspensão do julgamento pelo júri. Então, o que acontece aqui é que se o relator que pega o processo, o relator é o que está lá na segunda instância, né? É o que recebe esse processo que estava lá no juiz, né? Com o juiz. Ele recebe aquele processo e se ele entender que os motivos alegados eles são relevantes, ele pode determinar, então, que fique suspensão. Tá? Então, em regra, aí não tem um efeito suspensivo imediato, no entanto, o relator ele pode ir lá e decretar esse efeito suspensivo, caso ele entenda que o prosseguimento do processo teria algum tipo de prejudicialidade ali com relação a isso. Será ouvido o juiz-presidente quando a medida não tiver sido por ele solicitada. Então, tirando aqui o juiz, se não tiver sido o juiz que solicitou o desaforamento, ele vai ser ouvido. Vão ouvir a opinião dele para saber se ele concorda com esse desaforamento e se ele não concorda, o porquê ele não concorda, para ele apresentar ali os argumentos dele. Parágrafo 4º, na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia. Então, vamos lá. Inicialmente, juiz, né, na primeira fase, ele faz essa decisão de pronúncia. E digamos que com relação a essa pronúncia, alguém entrou com um recurso com relação à pronúncia. Então é isso que está tratando aqui. Estando pendente esse recurso, isso é, esse recurso aqui ainda não foi julgado, contra a decisão de pronúncia, ou quando efetivado o julgamento, então, aqui uma outra hipótese, tá? Ou quando efetivado o julgamento, então, digamos aqui, isso daqui é a primeira fase. Agora, vamos dizer que está na segunda fase, já houve o julgamento. Ou quando efetivado o julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento, salvo nesta última hipótese quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado. Então vamos tomar muito cuidado aqui com relação a essas duas hipóteses. Já houve julgamento ou então houve pronúncia e está pendente de recurso. Nessas hipóteses não cabe desaforamento. Não cabe o desaforamento. É isso que está falando esse parágrafo 4º. Salvo nesta última hipótese, com relação ao julgamento aqui, houve o julgamento. No entanto, o fato ali que ele entende que causou a hipótese que necessitaria do desaforamento, esse fato ele ocorreu durante ou após julgamento anulado. Então, ali é um fato novo, em razão de ser um fato novo que tem a ver ali, inclusive, com uma anulação, ele pode sim fazer esse pedido de desaforamento. Importante, então, entender que foi um julgamento anulado. Tome muito cuidado aqui com esse parágrafo 4º, ele é extremamente importante. Não seja confundido aí nessa questão, porque é um parágrafo um pouquinho mais complexo, então pegue para ler várias vezes esse parágrafo aí. 428 vai trazer mais uma hipótese de desaforamento, que é um desaforamento causado ali pelo excesso de serviço ou então pela inércia ali do tribunal do júri. O desaforamento também poderia ser determinado em razão do comprovado excesso de serviço. Então, excesso de serviço. Ouvidos o juiz-presidente e a parte contrária,
se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 meses, contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia. Então, a pronúncia transitou em julgado, a partir daquele momento conta-se 6 meses. Se o julgamento não for realizado pelo tribunal do júri em 6 meses, existe então essa hipótese de desaforamento por excesso de serviço. Então, além daquelas outras que a gente acabou de trazer, né, do interesse público, da segurança pessoal do acusado, aqui também da imparcialidade do júri, temos então essa outra hipótese de excesso de serviço. Anote aí então essas 4 hipóteses de desaforamento. Não se esqueça também desse prazo de 6 meses. Hoje a aula é extremamente importante, tá? Esse parágrafo 4º, esse artigo 428 e essas outras hipóteses do 427 são extremamente importantes. Para a contagem do prazo referido neste artigo, não se computará o tempo de adiamentos, diligências ou incidentes de interesse da defesa. Não se computará, então, esses prazos aí. Não havendo excesso de serviço ou existência de processos aguardando julgamento, em quantidade que ultrapasse a possibilidade de apreciação pelo tribunal do júri, nas reuniões periódicas previstas para o exercício, o acusado poderá requerer ao tribunal que determine a imediata realização do julgamento. Então, na realidade, ali não existe excesso de serviço, não tem ali processos que indicariam realmente um excesso de serviço. Então, o que se pode é que o acusado, como ele tem interesse pela liberdade dele, tem interesse pela inocência dele, ele pode solicitar, pode requerer ao tribunal que o tribunal determine que seja realizado o julgamento. Então, aqui não é propriamente dito uma previsão de desaforamento, é só uma previsão de realmente permitir que aquele julgamento seja feito da forma mais rápida possível, em razão do interesse do acusado, tá bom? Então, finalizamos a aula por hoje aí, uma aula um pouquinho mais curta, mas com assuntos extremamente importantes, tá bom? Então, bons estudos aí para você, inscreva-se no nosso canal, deixa aí o seu joinha também e comente, não deixe de compartilhar com seus amigos também. Um grande abraço e bons estudos para você.